Quantos nesta noite estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Quem está disposto? Então levante suas mãos em direção ao pastor Christian. Convido ele e diga: Pastor Christian, nós estamos aqui na condições de vaso, preparados para receber tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nós estamos aqui para receber. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de se encontrar aqui em Tapauá pela primeira vez e conhecer a igreja que Deus confiou à mão do pastor Ivan, o qual é o presidente de Tapauá, e está fazendo um excelente trabalho. Fiquei muito feliz em ver o empenho desses jovens nesse retiro e confesso que recordei muito do tempo que eu fui líder de jovem, pastor Ivan, e gostaria de falar para você que foi o primeiro cargo que Deus confiou à minha mão. E isso aqui é o futuro da igreja de Cristo. Deus confiou à mão de vocês dois, você e sua esposa, as pessoas que amanhã vão estar sentadas aqui no púlpito. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma dádiva de Deus, fazer com amor e com alegria tudo aquilo que Deus confia em nossas mãos. Gostaria de agradecer ao pastor Ivan a oportunidade de estar aqui hoje em Tapauá, meu pastor. Sei que sou o mais pequeno dentre todos aqui, mas tenho a convicção que Deus tem uma palavra para o seu coração. Gostaria de agradecer a esposa missionária, pastora, esposa do pastor Ivan, pela recepção, o almoço. Dou muito trabalho, irmãos. A missionária é muito ocupada com as coisas e não fazer café da manhã lá pra gente, isso me envergonhou bastante. Eu vou falar careca porque eu perguntei o nome dele, eu falei, como é seu nome? Ele falou, olha, os outros me chamam de careca, me perdoe de estar chamando de careca, mas todo mundo lhe conhece por careca. Então, meu amado irmão que está me hospedando em sua casa, sua esposa, irmã Maria Helena, gostaria muito de agradecer a hospitalidade que vocês têm me dado lá e pedir perdão pelas falhas da gente, pois a gente somos falhos, todos temos falhas. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês dois também, e todos que eu conheci aqui, todos envolvidos, a irmã que está me buscando, a irmã está numa luta tremenda, lavou o carro, correndo, chegou lá para me pegar, e está corrido, minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa, Deus recompensa todo o nosso esforço. Eu nunca vi Deus devendo nada para ninguém, meus irmãos. E a palavra de Deus fala que Ele é dono do ouro e da prata e de tudo que há no mundo, pastor Ivan. O esforço de cada um vai ser recompensado 1000 vezes mais. Porque é assim que Deus faz. Meus irmãos, conversando com o filho do pastor Ivan, e eu disse, os jovens vão cantar. Ele disse bem assim para mim, nós ia louvar um hino, mas aí o baterista faltou, e nós vamos louvar outro hino. Deixa eu te falar, tudo tem um propósito de Deus. E o hino que eles louvou condiz justamente com a mensagem que vai ser trazida nessa noite. O hino falou que morte e choro nunca mais. E Deus colocou em meu coração para trazer uma mensagem que pelo qual é motivo de nós estar aqui hoje, pastor Ivan. Através desta mensagem, deste fato ocorrido, foi que nos deu o direito de hoje estar aqui adorando e bendizendo o nome de Jesus. Foi a única morte que rasgou o véu do pecado entre o homem e Deus, e hoje nos deu o direito da salvação.
Foi uma morte muito dolorida para muitos que ali presenciaram. E eu espero em Deus que Deus use de uma forma extraordinária, que eu sei que eu não vou conseguir ilustrar o sofrimento de Jesus na sua morte. Mas eu espero em Deus que Deus me use de uma forma sobrenatural, que você possa sentir um pouquinho daquilo que Ele passou, para que eu e você estivesse aqui hoje, exaltando e bendizendo o nome dEle nesta noite. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, verso 32. Gostaria que todos se colocassem de pé, meus irmãos, em reverência à palavra de Deus. A igreja toda encontrou, diga amém. Marcos capítulo 14, verso 32. Está um pouco diferente da leitura dos monitores, porque essa Bíblia tem a linguagem atualizada. Mas o sentido é o mesmo, irmãos. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sente aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Até aí, tá bom, meus irmãos. Curve as vossas cabeças. Soberano Deus e Pai querido, Deus poderoso, eu sei que na medida terrena a gente não pode ilustrar o quão foi o sofrimento e o quanto significou a morte do seu filho, mas eu sei que pela medida espiritual o Santo Espírito do Senhor esteve presente naquele lugar. E eu sei que Ele pode ilustrar em cada coração nesta noite, Papai querido, o verdadeiro acontecimento que aconteceu naquele local, naquele momento. Eu peço ao Senhor que abra as comportas do céu deste momento, ó Deus, e derrama sobre este lugar uma unção, ó Pai querido, de sentimento, uma unção de arrependimento, Papai querido, e uma unção de conserto da sua igreja para contigo, Deus. Pois grande foi o sofrimento do seu filho naquele momento. Deus poderoso, eu sou o menor, mas o Senhor é maior, e o teu Santo Espírito conduza essa ministração em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os assentos, irmãos. Meus irmãos, claramente, nós vemos, nesses 3 versículos que lemos, as duas naturezas de Jesus, pastor. Em outros lugares da Bíblia, que eu vou destacar alguns outros lugares, 2 ou 3, se assim o tempo permitir, a gente vemos também a sua natureza. Pastor, que natureza é essa? A natureza Deus divina e a natureza humana, sacrifício vivo. Nós vemos ele se destacar com natureza divina, dizendo assim: venham comigo orar. Pois ele enxergava o que havia de passar na frente. E logo em seguida vemos a sua natureza humana se destacar, dizendo assim: estou profundamente angustiado, a ponto de sentir a morte. Mas aprendemos uma grande lição com Jesus. A natureza humana nunca sobrepôs a natureza divina. Porque as coisas de Deus é mistério. As coisas de Deus é profunda, que a natureza humana nunca vai conseguir sobrepor, pastor.
a gente vemos Jesus dizer que está profundamente angustiado. E logo em seguida a gente vê ele falar: e fique aqui e vigie, porque eu vou orar. Fique aqui e vigie, porque eu vou orar. E a palavra nos ensina que Jesus, todas as suas vitórias, pastor, irmãos, nós aprendemos diferente. Alguns hinos hoje nos instruem a comemorar na vitória. Alguns hinos nos instruem a ficar feliz. E o outro lá embaixo triste com a nossa vitória. Mas Jesus nunca nos ensinou isso, pastor Ivan. Jesus nos ensinou que com as suas vitórias, ele tirava consigo Pedro, Tiago e João e ia orar, porque ele sabia que na vitória se levanta um inimigo, e o inimigo se levanta cada vez que você tem uma vitória. Mas se você tirar para orar, você tem outra vitória. E aprendemos que ele não tinha costume de levar consigo todos para o monte, pastor. Em vários lugares da Bíblia a gente via que quando Jesus fazia grandes milagres, ele tirava consigo Pedro, Tiago e João. Como ontem, na ministração de ontem, na cura de filha de Jairo, ele tirou consigo Pedro, Tiago e João. A gente temos amigos, grandes amigos, mas nós temos amigos mais chegados, pastor Ivan. Pessoas que fazem diferença em nossa vida. Pessoas que ficam felizes com a nossa vitória. E assim era com Jesus, Pedro, Tiago e João. Voltando ao texto, eu consigo sentir a angústia de Jesus, a ponto de dizer que estava à beira da morte. Quando Jesus disse isso, a minha tristeza é tão grande, a ponto de estar à beira da morte. Ele não estava dizendo com a natureza divina, mas sim com a natureza humana. Ele não estava dizendo que ele ia morrer ali como sacrifício, ele sabia que ia morrer, mas ele estava tentando expressar o seu sentimento aos seus discípulos, expressar o que ele havia de passar naquela grande situação, porque ele sabia. E ele sai para orar, meus irmãos. Escute isso aqui agora. Ele saiu para orar. E a palavra de Deus fala, pastor Ivan, que quando ele se prostrou a orar, ele chegou no ápice do que o corpo humano resiste sem dar um infarto, pastor Ivan, ou sem dar uma parada cardíaca, que foi a transpiração de sangue. Irmãos, isso é um fenômeno tão raro, que antes da pessoa transpirar sangue, ou ela infarta, ou ela dá uma parada cardíaca. Por quê? Porque é o ápice de batimento cardíaco que o ser humano consegue suportar. E Jesus levou o seu corpo em ápice várias vezes. Em vários momentos, ele ficou 40 dias sem comer. É o ápice que o corpo humano resiste, ficar sem comer. É 40 dias, se fosse 41 dias, dava falência renal. E Jesus provou para nós o quanto somos capazes como homens. Pastor, por que Jesus morreu? Não é, pastor Ivan? Essa é uma pergunta que todo pastor sabe responder. Por que Jesus morreu? Ezequiel diz assim: estive buscando dentre os varões um só homem. Olha aqui, irmãos, um só homem que estava pronto e na brecha vigiando. Um só. E Deus não encontrou. Está aí a resposta, porque Jesus morreu. E a gente vemos que quando ali ele está orando,
A natureza humana de novo falando, pastor. A palavra de Deus fala que ele diz assim: Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A natureza divina responde, ele mesmo diz assim: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E eu acredito que ele se levantou em profunda tristeza, pastor Ivan, daquela oração, e desceu, meus irmãos, ao encontro dos seus discípulos. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou até lá, aquele local, ele pensou na sua natureza humana, que ia topar todos orando, dizendo assim: Pai, fortalece Jesus, pois ele há de passar uma grande dificuldade. Pai, o nosso mestre nunca falou que a sua alma estava angustiada. Eu sei que há de passar alguma coisa com ele, Deus, mas fortalece ele, Pai. Mas foi totalmente ao contrário. A palavra é bem clara em dizer que quando ele chegou, pastor Ivan, ele topou todos dormindo. Estava todos os discípulos dormindo. E a palavra diz que ele acordou e disse assim: Ei Pedro, Tiago, João, eu até posso contemplar, isso não está escrito na Bíblia, mas eu até posso contemplar que ele disse isso. Eu até concordo com os demais estar dormindo, mas vocês três são os meus chegados. Vocês são o que caminha comigo. Ei Pedro, quando eu andei sobre a água, foi você que disse: aquele é meu Jesus. Enquanto os me chamavam de fantasma, me chamavam de uma pessoa que era aquilo, um bicho, um monstro, um fantasma, você disse: Pedro, esse é meu Jesus. Ei Pedro, tu está dormindo. Pedro, eu sou aquele mesmo ontem que expulsou do sinédrio aqueles homens que estavam lá vendendo no templo. Eu sou aquele mesmo de ontem, aquele valente. Mas hoje eu estou assim, Pedro, porque eu sei alguma coisa que vai acontecer comigo. E vocês também vão saber. Ei, se coloque de joelho e ore por mim. A natureza divina de novo sobrepondo a humana. Ele falou: fique aqui e vigie, que eu vou voltar a orar. A natureza divina dizendo assim para ele: ei, sou eu quem te sustento. Ei, sou eu que te guardo. Eles são seu amigo chegado, mas sou eu seu cuidador. Dois grandes exemplos da natureza humana e da natureza divina de Jesus. É a samaritana, pastor Ivan. A palavra de Deus diz que Jesus teve sede e foi até o poço, na sua natureza humana. Ele chegou no poço e virou para a samaritana e disse: mulher, dai-me de beber. E logo em seguida a sua natureza divina virou para aquela mulher e diz assim: se tu soubesse quem está falando com você, pediria água, e eu te daria água viva, e tu nunca mais terás sede. Outro grande exemplo da natureza humana e divina é mensagem de muitos pregadores, mas não posso deixar de ressaltar, é Jesus atravessando o mar, e sobreveio a grande tempestade. Só que voltando um pouquinho, o texto nos relata que Jesus vinha caminhando com seus discípulos, e quando chegou no barco estava exausto. Sua natureza humana estava cansada. E a palavra continua nos dizendo que ele puxou
e deitou sobre a sua cabeça sobre o seu travesseiro. Para nós entendermos um pouco, irmãos, até nos tempos de hoje, com todas as tecnologias que tem, pastor Ivan, eles têm medo de navegar ao mar, quando está propício a dar choque térmico, lá, porque dá redemoinhos, e grandes são as ondas, que a palavra nos relata que passava por cima do barco. E a palavra nos relata que a sua natureza humana estava descansando. Mas logo em seguida chegou o discípulo dizendo assim: ei mestre, tu dormes? O barco vai afundar lá em cima. Não te importa que pereçamos? A natureza divina se levanta naquele momento e diz assim: ei, tu não tens fé? E outra tradução diz assim: por que sois tão tímido? Não tendes fé? E a palavra de Deus fala que Jesus subiu e estendeu sua mão sobre o vento e o mar e disse: aquieta-te vento e cala-te mar. E a palavra de Deus diz que houve grande bonança, e uns perguntavam a outros: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Ei, meus irmãos, esse é o Jesus que eu estou pregando. Esse é o que eu estou ministrando nessa noite. Esse é o que eu escolhi para ser o meu Salvador, pastor Ivan. Esse é o que você escolheu para ser o seu cuidador, o seu redentor, o seu Salvador. Até o vento e o mar obedecem Ele. Aleluia. Eu posso contemplar o espanto de todos que ali presenciaram esses fatos. E eu posso contemplar o espanto dos discípulos que presenciaram todos esses fatos. Missionária, quando Jesus disse: a minha alma está angustiada. E em momento nenhum da caminhada de Jesus, em momento nenhum, Jesus disse aos seus discípulos, e nenhuma cura que ele fez, e nenhuma das suas ações, ele temeu. Ele disse para os discípulos: ei, estou com medo, estou angustiado, estou com dificuldade. Mas no momento que ele estava sendo entregue para o sacrifício, ele disse aos discípulos: a minha alma está angustiada. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, nos versículos seguintes, que ele orou, minha irmã, e voltou novamente. Chegando lá, o pastor Ivan pegou novamente os discípulos dormindo. A palavra de Deus diz que ele sentiu profundamente aquela situação e começou a falar bem assim: nem por uma hora vocês conseguem vigiar. Nem por uma hora vocês conseguem vigiar. Os discípulos se levantou assustado, abismado, todos apavorados. Eu acho que falando uns com os outros: vamos orar, vamos interceder. E Jesus disse assim: ei, não adianta mais não. Já é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue à mão dos homens. Meus irmãos, quem matou Jesus não foi leão, não foi urso, foi nós os homens. E nós matamos Jesus todos os dias quando negamos seu nome, como deixamos de fazer a sua vontade, pastor Ivan, quando deixamos de o aceitar como Salvador, quando dizemos assim: não estou pronto para servir o Senhor. Nós crucificamos Jesus novamente, porque Ele lembra tudo que Ele passou por mim e por você.
E a palavra de Deus diz que o único que não participou da última ceia foi quem chegou para entregar, pastor Ivar. A palavra é bem clara em dizer que na ceia que Jesus nos instruiu, Judas não participara dela, porque ele estava fechando acordo com os soldados que ia prender Jesus. Ele diz assim: eis que o traidor se aproxima. E Judas chegou e deu um beijo no seu rosto, que era a forma de entregá-lo ao soldado. Alguns dizem o beijo da morte, alguns dizem o beijo da traição, mas eu vou ministrar nessa noite para você o beijo da sua libertação. O beijo do cumprimento da profecia de Isaías. O beijo da salvação de muitos. O beijo que rasga o véu do pecado. O beijo que nos deu o direito de estar aqui nessa noite. Jesus sabia, pastor Ivan, que era aquele o ato, porque a sua natureza divina falou para ele. Ele poderia muito bem empurrar Judas e não deixar, mas ele sabia que aquele beijo ia significar a nossa vida hoje. A palavra de Deus fala que Pedro, ao ver aquilo acontecer, foi chegando perto e desembanhou a espada. E atacou um dos soldados que ali estava cortando a sua orelha. Ontem eu fiz menção dessa palavra, ontem. E hoje novamente eu vou fazer. A palavra de Deus fala que Jesus pegou a orelha do soldado e colocou novamente em seu devido lugar. Irmãos, escute isso. Jesus colocou a orelha no seu devido lugar. E virou para Pedro e disse: Pedro, sabes tu quem sou eu? Se eu rogasse ao Pai, Ele enviaria legiões de anjos para me defender. É legiões, irmãos. 3 só anjos fez o que fez na guerra de Jerusalém. Agora você imagina legiões de anjos para defender Jesus de meia dúzia de soldados. Ele vira para o chefe do soldado e diz assim: ei, por que veio me prender assim? Ontem mesmo estava no templo ensinando, estava pregoando a palavra de Deus e dizendo lá no templo. Agora você vem hoje com espadas e pau. Ei, eu não sou um animal não. Eu sou aquele de ontem lá do templo. Não precisa disso não, que eu estou sendo entregue como ovelha muda ao matadouro. Eu estou sendo entregue para fazer o que for preciso, para o cumprimento da profecia que foi dita pelo meu Pai. Irmãos, a minha garganta não está boa devido à cirurgia que eu fiz. Eu tenho que estar bebendo água toda hora, porque eu tenho uma quantidade máxima de água que eu consigo beber. Aí a minha garganta seca, devido a eu não conseguir beber muita água, daí minhas cordas vocálicas começam a ficar rouca desse jeito. Por isso que eu até tomei um remédio para ver se eu ia conseguir trazer essa ministração, porque eu já sei que ela é forte, ela mexe com o emocional da gente, ela mexe com a gente, então ela já mexe com as nossas estruturas. Peço perdão a vocês se a minha voz não tiver do agrado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração neste momento. E ali,
naquele determinado momento, Jesus foi levado. Chegando até lá, eles dizendo que vamos amputar a este homem. Pastor, o que vamos dizer que esse homem fez? Chegou nele para indagá-lo alguma coisa, para procurar uma desculpa. Porque aquele homem só havia feito bem para todos onde ele passou. A palavra de Deus clara dizer que Deus viveu, Jesus como Deus viveu nessa terra e não teve um só pecado. Como vamos condenar alguém que não teve pecado, pastor Ivan? E eles começaram a indagar Jesus. Dizer que ele tinha falado injúria, alguma coisa. Aí Jesus foi e falou a palavra que eles precisavam para condená-lo por blasfêmia, pastor Ivan. Ele diz assim: faz o que quiser, o que importa é que o Filho do Homem seja entregue em tuas mãos. Aquilo foi a palavra-chave que ligou a ignição. Está aí a blasfêmia. Ele está dizendo que é filho de Deus. Vamos condená-lo. Aí o homem está blasfemando contra Deus. E a palavra de Deus fala que ele foi levado até Pilatos, pastor. E Pilatos, muitos dizem que Pilatos teve misericórdia de Deus, de Jesus ali, ou de Deus naquele momento. Mas eu venho ilustrar para você verdadeiramente o que aconteceu. Pilatos estava vendo uma diferença política naquele momento, e Pilatos não queria aquilo para sua mão. Ele não poderia trazer aquilo para sua ficha, porque poderia prejudicar o seu reinado ali. Ele falou: peraí um pouquinho, deixa eu tirar isso da minha mão, traga uma vasilha aí, deixa eu lavar a minha mão do sangue desse homem. Porque eu não posso trazer isso para a minha ficha. Não é porque Pilatos foi bonzinho, não é porque Pilatos foi um homem usado, não. É porque ele não queria derramar um sangue inocente, porque todos sabiam que Jesus nunca tinha feito nada. E ali naquele momento, Jesus foi levado para que fosse julgado em outro momento. Vou encurtar a mensagem porque só tem 8 minutos. E voltou novamente. E ali colocou Jesus novamente em frente de Pilatos para o julgar. E ali ele disse, Pilatos propôs, pastor Ivan, do povo escolher em castigar Jesus, açoitá-lo e soltar, ou escolher entre Jesus e Barrabás. E o povo, o povo gritava: crucifica. É o povo que o adorou. Um sábado antes, ele entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, dizendo: esse é o Filho de Deus vivo. É o mesmo povo que gritava: crucifica ele. Crucifica ele. Eu posso ilustrar o semblante de Jesus olhando para a cara de cada um como Deus e lembrando dele dizendo assim: ei, filho de Davi, no sábado, e na sexta falando assim: crucifica ele. Pastor, o senhor está ilustrando dias da semana da crucificação. Irmãos, isso é alguns estudos que indicam que foi esse dia. Mas eu estou ilustrando em cima do estudo, mas pode ter sido uma quinta ou uma quarta. Independente do dia, o fato ocorreu. E ali, Pilatos, pastor Ivan, ele pensou: vamos primeiro açoitá-lo? Porque desta feita, às vezes o povo vê ele sendo açoitado e acaba desistindo da ideia da crucificação. Irmão, dificilmente alguém saía vivo do açoite. O açoite já era o suficiente para matar um ser humano, pastor Ivan. Por quê, pastor Christian? Porque o açoite era feito com uma azorraque. Quem não sabe o que é uma azorraque? É um chicote de 12 pontas de couro.
E na cada ponta de cada couro, ou tinha osso de carneiro quebrado de forma pontosa, ou um gancho chamado limalha de ferro, curvado e amolado. Meus irmãos, os estudos indicam que com a primeira chicotada de um azorraque, já era possível degradar tanto a pele e a carne, que era possível começar a enxergar os ossos da costela já, com a primeira chicotada de azorraque. Estudos indicam que foi mais ou menos 460 cortes nas costas de Jesus. Colocou um-se à sua direita e outro à sua esquerda e gritava: Rei dos Judeus, Salvador do povo, Filho de Davi. E a palavra de Deus disse que Jesus sofreu com uma ovelha muda, um matadouro. Ele poderia ter se levantado a cabeça e dizido assim: ei, só está acontecendo isso comigo porque importa que aconteça. Mas ele não fez isso. Ele fez como o profeta Isaías falou: ficou mudo como uma ovelha e um matadouro. Meus irmãos, Jesus estava nu recebendo a chicotada, porque era assim feito os açoites. E a palavra nos diz, pastor Ivan, que chegou até ele um soldado, envolveu ele em um lençol, pastor Ivan, para o levar. Para o levar. E ali colocou Jesus em um local aguardando que o dia amanhecesse. Meus irmãos, agora eu gostaria que você fechasse o seu olho e começasse a imaginar. No outro dia de manhã, quando Jesus se acordou, com aquelas costas cheias de sangue, aquele lençol envolto em suas costas. A palavra nos relata que um soldado chegou e puxou aquele lençol para o vestir de uma manta, para zombarem dele. Agora, meu irmão, eu vou ilustrar você. Quando você tem um cortinho no dedo que você coloca um espaladrapo ou um gás, no outro dia de manhã, quando você vai arrancar, aquela dor insuportável que dá, eu fico imaginando Jesus naquele momento sendo puxado o lençol de suas costas, o qual estava colado com sangue nessas feridas. Eu fico imaginando como o homem, ele gritando desesperadamente pela dor, mas como Deus dizendo assim: engole essa dor, engole esse choro. Ei, Jesus, você está salvando milhões de vidas. Logo em seguida, irmãos, colocaram em ele um manto e disse: traga-lhe a coroa para o rei dos judeus. E a palavra diz que eles trouxeram aquela coroa de espinho, com aproximadamente de 10 a 15 centímetros cada espinho. E eles pegaram um caniço para não machucar a sua mão, e colocou aquela coroa na cabeça de Jesus e batia com o caniço. E aquela coroa deve que perfurava os seus cílios, o seu couro cabeludo. E aquela dor tremenda que ele estava sentindo nas costas, e o sangue escorrendo pela sua cara, e o sangue escorrendo pelas suas costas. E ele dizendo assim: Pai, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Pai, todavia seja feita a sua vontade, não a minha.
Ali, irmãos, arrastaram o nosso Jesus para lhe apresentar a sua cruz, pastor Ivan. Quando chegou Jesus até a cruz, ele olhou para a cruz, e eu acredito que ele falou: ei, essa cruz não é minha. Ele não falou isso para o soldado, mas eu acredito que ele falou para si mesmo: essa cruz não é minha, porque é muito grande para mim. Irmãos, para quem não sabe, a cruz era feita sobre encomenda, pelo qual ia morrer com ela. A cruz tinha o tamanho exato, pastor Ivan, da pessoa que ia ser crucificado. E Jesus era muito menor que Barrabás. E está aí um grande sentido de Deus. Porque a cruz que Jesus tinha que carregar era muito menor. Mas a minha cruz e a sua cruz é muito. A minha cruz e a sua cruz era muito maior que a dele. Eu escuto Jesus falando agora para mim neste momento: diga à minha igreja, tome a sua cruz e venha após mim. Ei, filho meu, tome a sua cruz e venha após mim. Orianda lá, manaba, suria, de canta lá, manai. Jesus está dizendo aqui neste momento: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, aleluia. Jesus, eu sei que o Senhor é o maior aqui neste lugar. O seu Santo Espírito já faz o mover neste lugar. Batiza e renova pessoas que há muito tempo não falavam em língua estranha. Traga o renovo espiritual para a sua igreja nesse momento, Jesus. Porque muito está reconhecendo o esforço que o Senhor fez por cada um de nós. Orianda lá, maná. Renova a sua igreja, Espírito Santo. Enche esses vasos. Transborda. Ei, irmão, se você não está sentindo nada, conecte o seu pensamento em Deus. Conecte o seu pensamento no Espírito Santo, porque Deus aqui se faz presente. Desde a hora que eu adentrei nessa porta, aqui é a casa do Deus vivo. Se você não está sentindo o mover de Deus, feche o seu olho e fale com Deus neste momento. Eu quero sentir o que a igreja está sentindo, Deus. Oricanta lá, manaba, suria de canta lá, manai. Ripa lá, manaba, suria de canta lá, manai. Irmãos, eu estou sentindo o calor do Espírito Santo neste lugar. Eu estou sentindo o mover do Espírito Santo neste lugar. Logo em seguida, Jesus chega à sua cruz, que não era dele, mas sim minha e sua.
Eu consigo enxergar o sofrimento dele para ser pregado aquele madeiro. Como eu já mencionei anteriormente, o madeiro não pertencia a Jesus, pastor Ivan. O madeiro foi feito para outra pessoa. A trave principal da cruz, ela tinha um tamanho específico. Ela já tinha um buraco no lugar que ia ser pregoada a mão. O outro lado tinha um buraco onde ia ser pregoada a outra mão. E eu consigo fazer menção neste momento de pregando alguma mão de Jesus sobre o madeiro. O prego atravessando a sua mão. E Jesus olhando e dizendo assim: todavia, seja feita a sua vontade. Todavia, seja feita a sua vontade, Pai. Eu consigo, irmãos, ilustrar muito pequeno o sofrimento de Jesus agora neste momento. Mas eu tenho profunda dor e amargura de alma em passar para os irmãos isso. E eu vejo o soldado puxando o outro lado da mão de Jesus. Uns dizendo: segura desse lado que eu vou puxar daqui. E eu ilustro agora neste momento que isso não está na Bíblia. Eles esticando o braço de Jesus, deslocando a sua clavícula, pastor Ivan, para a mão alcançar o outro buraco da cruz. Puxando com toda a força do mundo. E Jesus sofrendo como uma ovelha muda ao matadouro. É impactante, irmãos. Mas essa foi a verdade que aconteceu pelo nosso Salvador. É muito impactante. Mas isso foi o que aconteceu para dar o direito de nós estarmos aqui nessa noite. E o segundo prego varando a sua outra mão e entrando no madeiro. E eu consigo ver, pastor Ivan, os discípulos no momento desse. Pedro, que tinha acabado de negar, olhando para Jesus, e ele olhando para Pedro. E Pedro querendo pedir perdão para ele. Mas Jesus só sorria e dizia: Pedro, importa que isso aconteça. Tiago e João, a palavra diz que João era segundo o coração de Jesus. E João vendo Jesus daquele jeito, sabendo o meu mestre não cometeu nenhum pecado, ele está sendo crucificado da forma mais desonrosa, que era a morte de crucificação de cruz. Ei, irmãos, Jesus, até na hora de ser apregoado na cruz, segundo antes, eles nos deixou uma grande lição, pastor Ivan. Quando Jesus levava a sua cruz, escute isso, irmão. Quando Jesus levava a sua cruz para ser crucificado, o seu esgotamento físico era tão grande, pastor Ivan, que ele caiu ao chão. E a palavra nos ensina que o soldado, para envergonhar, sabe o que fez? Chamou um cirileu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Quem não sabe o que é um cirileu? É uma pessoa que veio da Etiópia, um africano, uma pessoa morena. Os soldados chamou aquele africano para ajudar, para tentar envergonhar Jesus. Mas até nisso aí Jesus deixou para nós um grande exemplo e uma grande lição de vida. Porque o cirileu não era daquele lugar, o cirileu era um estrangeiro. Ei, irmãos, se a sua cruz está pesada, Jesus vai mandar um estrangeiro do céu para ajudar você a carregá-la. Quem vai te ajudar não é quem está aqui do seu lado, não. É o estrangeiro vindo do céu.
Na hora que foram pregar aos pés de Jesus, puxaram o seu corpo para baixo, para pregar os seus pés. Irmãos, são 8h40, eu vou finalizar até 8h45, não quero exceder muito horário para não ser desgastante, mas eu preciso finalizar a mensagem. Quantos estão recebendo da parte de Deus, dão glória a Deus. E ali foi apregoado o seu pé, naquele madeiro. E eu consigo sentir a dor de Jesus nesse momento. Eu consigo ver seu corpo se partindo ao meio para caber naquele madeiro. E eles amarraram a sua mão para que não se rasgasse, porque estava muito esticado o seu corpo. Eles pregaram a madeira embaixo dos seus pés, para que não se rompesse, porque estava muito esticado o seu corpo, porque aquela cruz não era de Jesus. Irmãos, eu gosto de enfatizar sempre, aquela cruz não era de Jesus. Logo em seguida, pastor Ivan, eles puxaram o madeiro até a beira da cova, pela qual ia se levantar ela. E eu consigo ver Jesus ali naquele madeiro, e ele solta aquele madeiro com tudo. E só vai para frente, rasgando suas mãos nos pés, e ela bate com tudo. Eu consigo ver a dor que Jesus sentiu naquele momento, que aquela cruz foi jogada com tudo. Jesus novamente nos ensinando. Ele olha para a direita um ladrão e olha para a esquerda outro. A palavra é clara em dizer que no princípio, pastor Ivan, os dois zombaram. Tem uns que falam, mas é confuso, no livro de Marcos diz uma coisa, no livro de Lucas diz outra, e no livro de Mateus diz outra. Não, meu irmão, porque Marcos relatou o que ele viu, Lucas relatou o que ele viu, e Mateus relatou o que ele viu. E o Lucas é muito detalhista, ele diz que o princípio os dois começou a falar, mas logo em seguida um já se tocou, pastor Ivan, e virou para o outro e disse assim: ei, vocês somos ladrões, mas esse homem não fez nada. Ei, vocês somos pecador, mas esse homem não cometeu nenhum pecado. E ali naquele momento o ladrão vira para Jesus e diz assim: ei, lembra de mim no teu reinado. Jesus, eu acredito que com muita dor, com muita angústia, muita ira humana, porque a palavra não relata que ele está virado, mas eu acredito que qualquer um estaria, pastor Ivan, como homem, não como Deus, porque os mesmos quem abraçou foi quem o crucificou. Mas ali a natureza de Deus sobrepôs a humana, pastor, novamente. E ele disse assim para o ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. E eu acredito que ele se esforçando para ficar em pé, de certa forma, a maioria dos que morria crucificado morria sufocado, pastor Ivan. Eles quebravam até a perna da pessoa para ela não conseguir se manter seguro, porque morria mais rápido. Tinha gente que conseguia ficar 3 dias vivo no madeiro, e eles quebravam a perna da pessoa para morrer sufocado. Ei, irmãos, outra lição que Jesus nos ensina: Deus não recebe sacrifício de carne sufocada.
Jesus fazia todo o esforço da sua fé, de tudo que tinha em natureza humana, e se afastava para trás. Para se manter. Para se manter, para não sufocar a sua carne. E eu consigo contemplar, pastor Ivan, o sangue descendo pelo madeiro, pastor Ivan, e entrando na terra, o sangue escorrendo, e ali duas guerras espiritual, os anjos do lado dizendo força, 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 e os inimigos do outro lado dizendo tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, e Jesus ali se mantendo firme, até que um determinado momento, Deus olha lá de cima, e contempla o sofrimento do seu filho, e fala, é chegada a hora. É chegada a hora. Estou finalizando, irmãos. Deus, pastor, nesse momento, fala, vem até mim, Espírito Santo. Muitos não entendem a passagem que Jesus fala para Deus. Alguns pensam que Deus abandonou Jesus na cruz, pastor Ivan, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te revelar o verdadeiro sentido daquela palavra. E Deus não abandonou Jesus, Deus estava presente a cada segundo naquele madeiro, e Deus falou para o Espírito dele que estava em Jesus, ei, Espírito meu, sai daí e deixa ele consumar, porque eu já não aguento mais ver o sofrimento do meu filho. E naquele exato momento, Deus retirou o seu Santo Espírito, pastor Ivan, e deixou só o Jesus homem, para ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E naquele momento que Jesus sentiu, que o Espírito de Deus saiu dele, ele olhou para cima e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo para o nosso idioma é, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está dizendo, Deus, eu vi que o Senhor tirou o Espírito do Senhor de mim. Eu sei que eu sou fraco, eu não vou conseguir, mas eu vou morrer fiel a Ti. Ali estava só o Jesus homem. Ele não tinha mais as duas naturezas. Ele só tinha a minha natureza e a sua natureza, pastor Ivan. Só a natureza de Jesus homem. E naquele momento, o inimigo de nossa alma começou a ver a sua derrota. E os anjos começaram a comemorar a sua vitória. E a palavra de Deus disse que houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, que foi consumado. Quando deu as 3 horas da tarde, que Jesus viu que ele já não aguentava mais, ele olhou para Deus e diz assim, Pai, está consumado. E ali Jesus morreu. Foi tirado do madeiro, envolto a um lençol e levado para a sua cova. Ali ele passou 3 dias como o profeta Isaías tinha profetizado. Como Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem. Passará 3 dias também. E o ressuscitou
E hoje está aqui presente comigo e com você, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se coloque de pé, irmãos. Quem aqui nunca aceitou Jesus como seu Salvador, dê um sinal com a sua mão só para me ver. Quem aqui está desviado, dê um sinal com a sua mão para me ver. Não precisa vir aqui não, meu irmão, só dê um sinal com a sua mão. Quem aqui falou Jesus profundamente em seu coração, dê um glória a Deus. Quem aqui quer receber uma oração, vem até aqui à frente, que o pastor Ivan vai estar fazendo essa oração por você. Só quem quer receber uma oração de uma forma sobrenatural, vem aqui à frente, que o pastor Ivan estará fazendo essa oração por você. Não tem vergonha não, meu irmão. Só você que quer receber mesmo algo sobrenatural em sua vida, vem aqui à frente, que o pastor Ivan estará orando por você. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.